Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a vocês, meus amigos e minhas amigas. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso espaço, o blog de João Maria da Vitória, professor, blog Santo Nome, você, pai, mãe, curioso da educação, aluno, estudante, professor, professora. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas, você que me acompanha desde a época do Orkut, estamos no Google Plus, você que me acompanha pelo seu Twitter, pelo seu Facebook, você que acompanha pelo bom e velho e-mail, obrigado. E você que me conhece da comunidade que eu gosto tanto de Yahoo Respostas, meu muito obrigado também. Quer perguntar algo, quer responder algo, entre na comunidade do Yahoo Respostas. E gostaria de mandar um grande beijo para a minha amada Elisângela, nossa também querida amada cidade americana. Um beijão para o meu amado filho Emmanuel, papai te ama de montão, viu? E você que acompanha pelo blog e pelo YouTube, brigadão também. E hoje, meus amigos e minhas amigas, vamos falar um pouco sobre um tema que há muito tempo quero falar, mas eu falo às vezes exagero nos palavrões, né? Então eu tenho que me policiar eu mesmo. Lógico que um palavrãozinho de vez em quando é bom, né? Mas hoje vamos tentar falar sobre um tema que é um tema muito importante nos dias atuais e é um tema-chave para que você possa entender os rumos do poder e os caminhos que o poder está percorrendo. Existe aí um termo, geopolítica, guarde bem isso. Lógico que tem a geopolítica, vai ter o Enem amanhã, né? Os professores explicaram várias e várias vezes, você vê no YouTube mesmo, tem vários professores explicando sobre a geopolítica, mas eu quero ir mais além, né? O que é geopolítica, você, meu amigo, minha amiga, possa ser que você já entenda o que é, mas eu quero dizer para você os bastidores do poder. É disso que nós vamos tentar falar nesse vídeo agora. Então, meus amigos, a geopolítica é um termo que foi cunhado pela primeira vez por um cara chamado Rudolf Kitchner, em 1916. A geopolítica foi a primeira vez cunhado. E Ratzel foi um cientista político também, um estrategista lá da Alemanha, que estudou e se debruçou sobre vários pontos da geopolítica, correto? E os nazistas e os fascistas, eles se apropriaram disso para se expandirem. Então, a geopolítica é o poder político na tentativa de ocupar os espaços geográficos, os espaços, né? Você tenta ocupar esses espaços através de acordos bilaterais, né? Você tenta ocupar esses espaços através da diplomacia ou através da luta mesmo, do poderio bélico. Então, o exército, as forças armadas é chave nisso, né? Os políticos e instituições que tenham aglomeração de países, como a ONU, por exemplo, é chave, a OTAN é chave, a Europa lá com a sua União Europeia também é uma chave, a Mercosul é outra chave. Então, nós temos no Brasil os BRICS, BR, né, ICS. O que significa BRICS? BRICS é um acordo que Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul fizeram para poderem aí fazerem comércio e outras coisas mais, correto? Então, a geopolítica é isso, essa ocupação dos espaços, possa ser esse espaço que tenha, eu preciso de água, então vou tentar fazer um acordo com aquele país que produz água, petróleo, né? Eu preciso de energia para minhas indústrias, eu preciso do carvão, eu preciso de alimentos, então é mais ou menos isso. Então, na Europa, né, você acha, meu amigo, minha amiga, você que nos acompanha, que a Europa ela consegue produzir alimentos para ela mesma se sustentar com os alimentos que ela produza? Não. Então ela vai depender de outros países, correto? É aí que se formam as alianças comerciais, correto? Então você vai seguir certas normas para que você possa vender para esses países, certo? Então, só que tem um dado muito importante aí, né? Existem pessoas que usam todo esse aparato do estamento burocrático
O estamento burocrático, Raimundo Fauro era um pensador, um intelectual, um dos fundadores do PT. Ele fez a sua teoria, Os Donos do Poder, né? Onde ele fala sobre o estamento burocrático. O Estado, ele funcionava não para ser governado para o povo, mas indivíduos se apoderavam, se infiltravam no establishment, no estamento, nas instituições, para trabalhar, para que essas instituições trabalhem a seu favor. Então, meu amigo, minha amiga, você acha difícil imaginarmos que pessoas vão usar recursos, dinheiro, para comprarem repórteres, para comprarem jornalistas, para comprarem intelectuais, para se infiltrarem em grêmios estudantis, né? A gente vê isso muito acontecendo hoje em dia. E todo esse aparato para você fazer um estamento burocrático para que essa máquina toda funcione a favor de certos grupos. Isso não depende de se ganhar ou não uma eleição. O José Disseu disse isso, uma declaração de um vídeo dele, né? Abaixo do vídeo, vou deixar um link desse vídeo aí, ó. O PT está a um passo para tomar no país. Pode ser um blefe dele ou não, mas significa que não basta você estar governando, porque o aparato do estamento está trabalhando a favor do grupo que às vezes não ganhou a eleição, correto? Então, meu amigo, minha amiga, nós temos aí grupos de pessoas que tentaram usar esse estamento burocrático e a máquina dos países, né, a diplomacia, a política, a geopolítica, para dominarem e fazerem com isso países do terceiro mundo continuassem sendo colônias. É disso que nós vamos falar aqui. O Brasil foi colônia de Portugal, correto? Mas, do jeito que esquematizado o poder do mundo, o Brasil ainda é colônia. Por quê? Certas ONGs, certas instituições aparelharam o Estado, políticos aparelharam o Estado, esse estamento burocrático, e criou-se uma ferramenta muito importante, por exemplo, chamada de a ecologia. Né? A ecologia, bonitinho, lá, o aquecimento global, todas essas coisas todas. E você vê que você não dá um passo se você não seguir essas regras aí. Mas esse pessoal, no país deles, eles não seguem isso, mas no seu país ele vai meter o bedelho e você vai ter que seguir aquela regra lá. Então você vê isso claramente aonde? Na África. Pô, a África tem tudo ali, meu. Por que não se desenvolve? Então, os governantes da África, junto com outras pessoas que têm dinheiro, eles estão tendo o seu dinheiro, mas o povo não. Porque aquelas terras, para algumas pessoas, são importantes. Deve ter diamante, deve ter uma coisa que você não sabe, mas eles não deixam desenvolver por causa desse negócio ecológico aqui. Então, nós temos aí o Império Ecológico, um livro também que foi feito por Pascal Bernardin, o mesmo que fez Maquiavel Pedagogo. No livro Maquiavel Pedagogo, meus amigos, ele explica as técnicas de manipulação usadas em salas de aula por professores que querem controlar seus alunos a favor desse estamento burocrático aqui, para desvirtuar as virtudes dessa pessoa e levá-lo para o mundo de outros rumos. Por exemplo, tem a técnica pé na porta. Então o professor se utiliza da sua autoridade que ele tem em sala de aula, ele não tenta falar, você tem que fazer isso, não. Ele só sugere essa coisa. Por exemplo, existe a droga aí, né? Muitas pessoas falam mal da droga, né, tal. Mas se você não usar, como que você vai saber se é bom ou ruim? Então isso é a técnica pé da porta. Você vai induzir, né, a curiosidade natural do jovem. Isso aí, de tanto sendo repetido isso por um professor ou outro, acaba que o jovem, que é inexperiente, é imaturo, ele vai fazer uma imaturidade, correto? Então, nós estamos diante de tudo isso, meus amigos. Então, nós temos aí, só para dar um exemplo desse livro que ele fez, muito, muito bacana. Abaixo do vídeo eu vou deixar um link desse livro aí. Maquiavel Pedagogo. Mas ele fez um outro livro, que é
o Império Ecológico. E nesse livro, ele, com documentos, com tudo, ele mostra isso. Esse pessoal falseia dados e números, cientistas vendidos, correto? Que não estão preocupados com a ciência, mas em fazer um aparato mundial para controlar as nações. Então você fica preso, você é colônia, né? Então, se você tenta sair fora dessa casinha aí, né, você vai ser muito combatido. O que acontece com o Donald Trump lá nos Estados Unidos é isso. Vamos falar o português, claro. O Barack Obama era amiguinho desse pessoal aí, então ninguém mexeu com ele. Mas o Donald Trump veio para quebrar o negócio. Não. Por isso que ele sabe o que ele está fazendo, sabe com o que ele está brigando. Sabe que aquela mídia é comprada, é vendida. Você duvida que é comprada, é vendida? Você acha, sinceramente, que você vai ter essas informações que nós estamos tentando passar aqui? Não precisa acreditar em mim, certo? Pesquise por você, veja os noticiários e veja a tônica dos noticiários é o quê? O Egito. O que o Egito faz, produz, para que o Brasil fique preocupado em ter um nível de comércio com esse país? Esse país, eles perseguem os homossexuais, certo? Persegue as mulheres não têm direitos lá, correto? E você vê que o nosso governo quer se aproximar de outros países. Mas o que acontece, que a mídia fala, não, que o não sei o que do Egito não vai vir no Brasil. Então, essa narrativa é para sabotar o governo. Então, eles não estão preocupados com a informação correta e verdadeira. Mas, se eles puderem omitir certos dados e tentar manipular a notícia para convencer você do contrário, eles vão fazer isso, porque eles estão interessados somente nisso aqui, money. Certo? Somente nisso. Então, tem um monge Hare Krishna, o mestre Srila Prabhupada, ele trouxe a consciência, o Vaishnavismo. O Vaishnavismo, né, é muito antigo na Índia, tem muitos anos, né, e ele trouxe esse conhecimento para o Ocidente. Ele diz o seguinte no seu livro Vida Vem da Vida, uma edição antiga, nessa edição nova que eles fizeram, porque infelizmente também dentro da consciência de Krishna tem as pessoas que estão desvirtuando aqueles caminhos, e assim como tem pessoas desses grupos que nós estamos falando aqui agora, que dentro da Igreja Católica tentam derrubar a Igreja Católica por dentro. Certo? Isso acontece, infelizmente acontece. O inimigo não às vezes está dentro daquele local. Então, ele diz que a ciência, nos últimos 300 anos, ela é corrupta e ela é um grande mercado, uma grande mentira em muitas coisas, né? Então muita falsidade existe por aí. Então, nós estamos dentro desse ambiente. E a geopolítica, você vê que sempre tem os países que predominam. A ONU é peça-chave. O Brasil, você vai entrar no Ministério da Educação, você vai seguir um programa da ONU, a ONU recomenda. Então você vai estar seguindo uma cartilha dos donos do mundo já. Você não tem uma liberdade, correto? Mas será que no Brasil não tem pessoas que possam entender o que é educação, o que é importante para o seu povo e passarem isso para o seu povo? Lógico que existe. A gente não precisa de uma ONU, mas isso aí é influência de... Tem outro João aí, João Comênios. Né? Comênios, ele fez a didática magna, onde ele queria fazer um método de ensino para todo mundo. Olha o que ele quis fazer, cara. E isso aí pegou. Tanto é que nas escolas funciona desse jeito aí. Você está vendo aí. Então, essas pessoas são endeusadas na ONU e por essas pessoas do mundo inteiro, né? Outro ponto interessante é que todo grupo minoritário dentro desse esquema vai ser usado. Então o pessoal usa o movimento negro, né? Aí aquele líder do movimento negro, ele não está preocupado com os negros, cara. Acorda. Eu lembro na minha juventude, meus amigos aí de Osasco aí, que a gente tentou participar, que contava a Juventude Negra, lá a gente se encontrava ali no Memorial da América Latina, na Barra Funda, a gente percebeu, pô, esses caras estão preocupados com eles mesmos, cara. E a gente está sendo usado. Então, na verdade, você
negro ou afrodescendente, homem e mulher, você vai ser usado como massa de manobra para esses grupos aí. Então, você vê lá grupos falando sobre racismo, você é racista, então você fica meio limitado, né? Se você é acusado de racista, você fica limitado, então você pode ser queimado do filme. Por exemplo, né? Uma pessoa que é chamada de racista hoje em dia, para se defender disso, fica difícil, as pessoas vão ver com maus olhos, né, essa pessoa. E às vezes a pessoa não é racista. Se você é contra a cota racial, você é racista? Às vezes você vê no Facebook umas coisas bestas, cara. A pessoa bota foto de uma negra bonita e fala assim, ó, a mulher negra é bonita, o negro é muito lindo. Onde já se viu? Como que se pode ter racismo, né? Meu irmão, pode ter mulheres negras que é feia. Não é porque você acha que a mulher é feia que você é racista, cara. Mas essa ideia que eles tentam passar, você entende? De uma maneira bem inocente. E você é vítima disso aí. Então, se você acha uma mulher branca feia, não significa que você é racista, cara. Você está entendendo? Então, essa coisa está tudo confusa dentro da mente das pessoas. E a gente vê aí, o Pablo Vittar foi considerado como a mulher mais sexy, né? Estavam falando aí da N. A mulher mais sexy, Pablo Vittar, né? Foi considerado. E a Tami, o homem mais sexy. Então, você vê essas coisas acontecendo, eles têm um propósito, né? De fazer com que as gerações que estão vindo tenham dificuldade de entender certas questões de propósito. Então, essa galera que vai crescendo aí vai ficar fácil de dominar. Nas universidades, eu lembro quando eu fazia pedagogia, é comum, a ala esquerdista dos professores é muito grande, cara. Então você está num ambiente que você só tem um jeito de ver as coisas, só tem aqueles filósofos, aqueles de sempre, aquela cartilha, sabe? Não tem outros pensadores. Então, isso não é bom para o desenvolvimento intelectual do ser humano, né? Só tem um lado de ver as coisas. Quantos jovens aí só tem um lado de ver as coisas, só o lado marxista? Você reparou nisso? Ele só estudou Marx, só o que deram para ele estudar, né? Se você perguntar, você leu o Capital todo do Marx? Não leu, não sabe o que foi, né? Então, só tem um jeito de ver. Então, para Marx, ele dizia que o tempo que você leva para fazer aquele esforço, é o preço do lucro que o cara está ganhando lá, com a mais-valia sua e tal, mas se você falar para a pessoa, mas se a pessoa ficar o dia inteiro fazendo um sapato de papelão, ele gastou tempo. Mas quem vai comprar um sapato de papelão? Não é só isso, Karl Marx. Certo? Significa que as pessoas dão valor às coisas. E o valor que as pessoas dão às coisas que dá o preço nessas coisas. Correto? Né? Então, se você fala que as máquinas vão tirar o emprego, as máquinas são feitas por alguém. E a manutenção dessas máquinas são feitas por alguém. E vai ter uma empresa que vai fazer aquela peça para repor aquela peça daquela máquina. Então você vai gerar um ciclo ali, cara. Correto? Então, certas questões que alguns jovens entram nessa viagem aí e ficam defendendo teorias que eles nem sabem, só aceitaram o que o seu professor falou ali. Então, jovem, cara, não tem só um lado do mundo, não tem só um jeito de pensar, não só tem o marxismo no mundo, tem outras coisas. Estude as coisas e tire a sua própria conclusão, aí você vai estar seguindo a sua ideia. Então, o que acontece hoje no mundo moderno, né? A educação, por exemplo, nós vemos que a base é tudo, mas as pessoas pensam que a educação superior vai ser o futuro do Brasil. Mas se nós não formarmos bem a base da educação, alfabetizarmos bem nossas crianças, a alfabetização no sentido de que dá a pessoa saber ler e escrever corretamente, né? Aprender tudo certinho corretamente, aprender a matemática elementar, né? Aritmética, né? E se você fizer isso, tudo que for assentado ali em cima vai surtir efeito. Mas se tiver dificuldade nisso aí, nessa base aí, e o professor dos anos iniciais, a professora de educação infantil, são as professoras menos prestigiadas. Né? Por que isso acontece? Deveria ser o contrário, as mais prestigiadas. Tanto é que no Japão, os professores, né, não precisam reverenciar o imperador, mas o imperador reverencia os professores. E toda a população reverencia o imperador. Então nós temos que mudar essa lógica aí. E essa geopolítica aí, como nós estamos vendo hoje em dia aí, esses acordos aí, você faz acordos com países que você está tendo um prejuízo.
A gente fez acordo com a Cuba, mas a Cuba não está pagando, não sei quem não pagou a gente. Como que é isso aí? Como que é viver tendo prejuízo? O que está acontecendo então? Você vê que o discurso é bonitinho, mas por debaixo do pano alguém está lucrando com isso. Não é nem eu, nem você, nem o Brasil. São outras pessoas. Correto? Então, se você não vê isso claramente, você é mais uma massa de manobra. Então, tem artistas aí que não estão preocupados com o Brasil, estão preocupados com o seu bolso, tão somente, ou com o seu emprego ali, né? Certo? Então, o dinheiro do governo vai para certos grupos. Se o governo tirar, aquele dinheiro não chega ali naquele local. E aquela pessoa pode perder o emprego. Né? A gente vê artistas aí que faz tempo que não faz um disco decente, não vende nada. Então fica nessa lei Rouanet aí. Correto? Então fica só tomando dinheiro. Então você vai acreditar nesse pessoal? Você vai acreditar numa Fernanda Lima aí? Pô, faça-me um favor, hein? A ministra Carmen Lúcia, por exemplo, estava preocupada com o crescimento do conservadorismo, não sei o que mais. Mas, ministra, você sabe realmente o que é o conservadorismo? Será que você sabe mesmo? Eu tenho minhas dúvidas, né? Eu queria desafiar você. Né? Eu sou uma pessoa comum, você é ministra do Supremo Tribunal Federal, então faça uma aula para nós aí, faça um vídeo postando o conservadorismo é isso, é aquilo, mas você não acha que você não tem condições de explicar sobre isso. Você pode entender das leis, mas disso aqui você não entende bolufas. Né? Então, as pessoas ouvem essas coisas, pô, a ministra falou tal coisa, a pessoa fica preocupada. A outra lá, que é economista, como chama aquela economista da Globo News lá? A Miriam Leitão, né? A Miriam Leitão é outra que está preocupada com não sei o quê. A Miriam Leitão, você entende de economia mesmo, cara? Puxa vida, hein, cara? Que empresa você administrou? Né? O que você faz? O que você conseguiu fazer? Que negócio que tu tens? Então, a gente fica ouvindo esses especialistas, né? E a gente vê que a gente não sai disso, ó. O Brasil é colônia. A gente fica aí na mão da psicose ambientalista, também é um outro livro que tem o Dom Bertrand, né? Um livro que ele fez. E a gente fica refém disso. Tem o professor Carlos Munion, que fala sobre a mentira do aquecimento global. Assista esse vídeo, abaixo do vídeo tem no nosso canal, vou deixar o link. Assista, ele vai provar por A mais B a mentira. Então eles ficam vendendo essa mentira para alguma agência internacional vir aqui no Brasil, cobrar multa, pegar o dinheiro. O Brasil quer crescer, mas não pode por causa desses esquemas aí. Então o Brasil tem que fazer o quê? Ó, ONU. Obrigado, tchau pra você. Ó, tchau. Ah, mas que o Brasil vai sair da ONU? Se algum jornalista falar, meu irmão, brasileiro, você está preocupado com o seu país crescer e ter emprego, ou você está preocupado em seguir a ONU aqui no T? Entendeu? O pessoal está discutindo os vinhos, Cabernet Sauvignon, não sei o que mais, e o povo quer água, cara. Eu só quero água. Estão discutindo, o bebê nasceu. É menino ou menina? Não, que a história não sei o quê. Eu quero saber se é menino ou menina. Nasceu com pipi ou nasceu com uma racha? Só isso que eu quero saber. Mas o pessoal, não, mas me fala isso aí. Tá? Só isso que eu quero saber. Então as pessoas complicaram muito a vida moderna. É muita retórica, pouco conteúdo. É muito embuste. É muito artista vendido. É muito jornalista vendido. Na televisão você não vai ter informação, nas novelas você não vai ter informação. Você vai ter que vir para a rede, para a internet e ter a sorte de achar pessoas que consigam falar a verdade sem medo. Tá ok? Então mais ou menos isso aqui, ó. A geopolítica no mundo está desta forma aí, ó. Certo? Pelos bastidores fazem leis que prejudicam países, né? Sempre do terceiro mundo que não conseguem ir para frente, sempre fica patinando, né? Outra coisa interessante a gente ver, o Nicolás Maduro está fazendo o seu povo morrer de fome e ninguém faz nada, cara. Como que é esse negócio aí? Sabe? Estão preocupados com quem? Com o Donald Trump. E o Nicolás Maduro está fazendo o quê? Está matando o seu povo. Ele mata o povo, dança na televisão. Os venezuelanos estão fugindo de lá para o Brasil, para outros países, Colômbia, qualquer que seja. E ninguém fica... A ministra não está preocupada com isso, não. Mas ela está preocupada com o quê? Com o avanço do conservadorismo. O que é o conservadorismo? Né?
Quem sabe que é conservadorismo não fica com medo. Então, se a pessoa está com medo, é porque não sabe, ou é isso aí que você pensou mesmo. É isso aí. Então, meus amigos, minhas amigas, é mais ou menos isso. Temos a geopolítica, temos o aparelhamento do Estado aí, né? Temos o estamento burocrático, essa máquina pública e mundial que está sendo usada para certos grupos de pessoas terem o poder. Você vê grupos de empresas que estão devendo para o governo passa a mão, né? Empresta dinheiro e a pessoa não paga. A gente vê isso acontecendo, né? Mas teve uma pessoa que peitou todas essas pessoas aí e cresceu na população, é o Jair Bolsonaro. Agora a mídia e tudo mais vai tentar fraudar, e até mesmo as próprias pessoas que votaram nele, né? Pensa que a coisa vai mudar da noite para o dia. Então, é contra tudo isso que está lutando. Então, se você é contra o governo, contra o sistema, meu irmão, você tem que lutar contra tudo isso aí. Tem que lutar contra a Globo, você tem que lutar contra a ONU, você tem que lutar contra tudo isso aqui, você tem que lutar contra a universidade que é esquerdista, tem que lutar. Aí sim, mas se você está no meio dessa coisa, lutando no meio desse pessoal, você está aí, é fácil. Você vai para a rua, é fácil. Agora, ter coragem de levantar a voz contra tudo isso aqui é difícil. É por isso que temos aí as minorias, né? Os gays são usados, as lésbicas são usadas, as mulheres são usadas, os negros são usados. O MST é usado para isso, né? Para fazer como massa de manobras, para causar tumulto, e no tumulto alguém levar alguma vantagem. Na sua família, por exemplo, sempre tem o mais louco. O mais louco, o pessoal passa longe, né? Se ele começa a dar um piti, o pessoal já calma. Ó, estou aqui para você. Mas o pessoal bonzinho, cordeirinho, o pessoal... Aí sarrafo, toma sarrafo. Mas o maluco, o pessoal... Não, tudo bem, tá. Então, esses arruaceiros e a massa de manobra, estudante, é usado para isso, para fazer barulho, para depois alguém lucrar com isso. É simples assim. E nós estamos sendo enganados. Correto? Nós temos uma Petrobras que vende a gasolina cara. Para que tem Petrobras então? Certo? Nós temos escolas que o aluno passa 15 anos, 12 anos, 11 anos numa escola e não consegue escrever direito. Aí o que ficou fazendo lá, cara? Então é tudo isso que nós estamos lutando. Então nós não estamos tendo educação, não estamos tendo nada. E o Brasil ainda é colônia. Nós temos que derrubar tudo isso. Certo? E para derrubar tudo isso, você tem que escolher um lado. Ou você acredita nessa mídia comprada, vendida, ou você começa a estudar e procurar a verdade. Ah, como que eu vou achar? Se você for sincero e querer buscar a verdade, você vai encontrar, meu. Tenha fé nisso aí, cara. Você vai encontrar. Deus está no seu coração. Se você não acredita, você tem uma força maior que todo mundo que você vai conseguindo encontrar a verdade. Pode ter certeza. Agora, se você quiser viver nesse mundo de ilusão, assista a Rede Globo aí, veja o jornal, veja a novela, tá tudo certo, tá tudo bonitinho, tá bacana, tá tudo legal, ó, que bacana, cara. Né? Desenha uma população aí e tal. Não, o bandido andar com uma arma na mão, com um fuzil, não me estranha, não tem medo. Tem pessoas que não tem medo disso aí, né? É a vítima da sociedade. Mas tá tudo bacana, tudo bonitinho, a educação tá... Mas se você é contra tudo isso aí, quer conhecer as coisas, então você tem que buscar pela verdade. A mentira leva a uma confusão, né? O professor Olavo de Carvalho falava uma vez que as vozes e os ecos. Quando você segue uma voz, você vai chegar numa pessoa. Li, fala uma coisa aí, fala um oi. Oi. Eu escutei essa voz da minha esposa e estou olhando para ela agora. Oi. Quando você escuta um eco, você não sabe onde você vai parar, porque o eco, a pessoa falou, mas já está lá rodando, tá não sei o que, tal. Você pode parar em qualquer lugar. Então nós temos que separar as vozes dos ecos. Certo? Então, é mais ou menos isso. Duvide de tudo, depois duvida do estudo de hoje, porque amanhã pode ser, tá? Até mais, tchau. Tchau. Oi? E eu respondi só tchau. Eu acho que eu falei isso no vídeo.